Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje esta Santa Missa da terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Já estamos caminhando para o final desse tempo, né? No próximo domingo nós celebraremos a festa de Cristo Rei do Universo, e com essa festa e sua semana nós encerraremos todo esse tempo e todo o ano litúrgico. A liturgia de hoje nos apresenta esse Evangelho que nos apresenta a misericórdia de Deus, a partir desse belíssimo relato de São Lucas, do encontro com Jesus com Zaqueu, que nós podemos dizer que é o encontro do pecador com a divina misericórdia. Apenas para nós nos encontrarmos no texto bíblico, ontem nós ouvimos o Evangelho da cura do cego Bartimeu. Por quê? Jesus ele está subindo chegar a Jerusalém, porque lá em Jerusalém ele vai se entregar, ele vai subir até a cruz. Na entrada ele encontrou aquele cego que queria ser curado e gritava: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E quem estava em volta mandava ele ficar quieto, fica quieto, cala a boca. Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Até que ele conseguiu de Jesus aquilo que ele queria. O interessante é que depois de curado, ele passou a enxergar realmente quem era Jesus. Ele deixa o manto da mendicância e vai seguir Jesus para Jerusalém, para a cruz. E no meio de Jericó, Jesus encontra Zaqueu. Quem que era Zaqueu? Zaqueu era cobrador de impostos. Naquele tempo Roma não tinha funcionário específico, então os publicanos que faziam esta função. O problema é que eles eram muito corruptos. Além deles cobrarem as taxas, os impostos para o Império Romano, as taxas variavam. Se era um povo era um valor, se era outro já era outro valor, se era estrangeiro era outro valor. E além disso eles ainda cobravam uma parte deles. Então era corrupção sobre corrupção. E Zaqueu, para variar, ele era o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. E é por isso que São Lucas faz questão de falar, né? Ele era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Portanto, ele era muito conhecido e considerado como um pecador público. Então Zaqueu ouviu falar muito de Jesus. Jesus estava passando e ele queria ver Jesus, mas não conseguia porque ele era baixo. O que Zaqueu fez? Aqui eu quero destacar 3 pontos desse Evangelho. Primeiro, ele não se importou com a multidão. Diferente de nós, não se importou com o que os outros irão falar. Ele queria ver Jesus. Então ele vai, ele mistura lá no meio da multidão, ele sobe até aquela figueira e espera Jesus passar. E aqui nós vemos, né, essa virtude, a virtude da sinceridade e o vigor do desejo. Ou seja, a sinceridade de mostrar aquilo que é, não aquilo que não é. E esse desejo de ver Jesus. Por isso, né, o Papa São João Paulo II, ao fazer uma homilia sobre esse Evangelho, ele pergunta: e nós, o que nós fazemos para ver Jesus? Nós nos esforçamos? Jesus subiu numa árvore. Nós podemos fazer tantas coisas. Podemos participar da Santa Missa, temos os 7 sacramentos. O que nós fazemos para ver Jesus? O segundo ponto, que ao vê-lo, Jesus pede para Zaqueu descer. Imaginem só, Zaqueu que queria apenas ver Jesus, agora Jesus volta a olhar para ele e ainda diz que vai hospedar-se na casa de Zaqueu. Por isso que Santo Agostinho diz: aquele que tinha por coisa grande e inefável vê-lo passar, mereceu imediatamente tê-lo em sua casa. Fique imaginando a alegria de Zaqueu, né? Ele só queria uma coisa, já estava satisfeito. De repente Jesus quer ficar na sua casa. E aqui nós vemos que Zaqueu, ele descobriu o verdadeiro amor. Ele descobriu que Jesus o amava de verdade. E quando nós fazemos esse encontro com Jesus, descobrimos o amor de Deus, algo deve acontecer na nossa vida, no nosso coração. Não podemos viver a mesma vida que nós estávamos levando, que é a conversão do nosso coração. E aonde que está a prova da conversão de Zaqueu? O desapego.
daquilo que era mais precioso para ele, do seu dinheiro, e provavelmente dinheiro sujo. Olha só, ele disse: eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Ó, já vai ficar só com uma metade. E disse: se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Imagine você, ele era corrupto, seu dinheiro praticamente era sujo. Quantas pessoas que ele roubou, e ainda vai devolver 4 vezes mais para cada pessoa, ele não ia ficar com quase nada. Então esse desapego, jogar a vida velha por causa de Jesus, assim também precisa acontecer na nossa vida. E o terceiro é a reação do povo, né? No versículo 7, ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. É uma tendência que nós temos de julgarmos as pessoas. Aquela dali não merece, aquela dali vive numa vidazinha e depois está lá dentro da fila da comunhão. Pode ser que a pessoa esteja errada mesmo. Aí eu pergunto: quem é você para ficar falando dos outros? Quem é você para ficar julgando? Se você está de fato preocupado com aquela pessoa, primeiro reza por ela, depois tenta conversar com ela, se convém, porque às vezes não convém, você vai falar, a pessoa vai ficar brava. Igual uma vez uma pessoa: padre, fui falar com fulano que tal situação, ela ficou muito brava. Aí eu perguntei: quem que pediu para a senhora ir lá e falar com ela? A senhora é padre, por acaso? A senhora é amiga dela? É da família? Não. Então, esperava o quê? Então às vezes a gente tem que perguntar: será que convém eu, Padre Marcos, chegar para ela e conversar com ela? Não, muitas vezes não. Agora, por que nós temos que evitarmos muito esse julgamento? Porque nós não somos juízes. O verdadeiro juiz é Deus, e Ele usa de misericórdia para com cada um de nós. O que é misericórdia? É esse amor que nos ama até o fim, é esse amor que não desiste de nós. Tem uma canção da banda Vida Reluz que eu gosto muito, deixa eu ver se eu encontro ela, chama-se Deus é Capaz. O refrão diz o seguinte: Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar, e se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Então isso é a misericórdia. É esse amor de Deus que não nos deixa de amar, e por isso nos perdoa, e espera que nós voltemos para Ele enquanto há tempo, como houve tempo para Zaqueu. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, deixemos esse ato de julgar apenas para Deus. Para Deus nada é impossível. Se encontrarmos com uma situação escandalosa, situação que nós não podemos fazer nada, algo nós podemos sim fazer e será eficaz: a nossa oração e o nosso silêncio. Por isso que Jesus deu uma resposta bem dada para essas pessoas, que eu gostei, que às vezes algumas pessoas têm que ficar no lugar delas, né? Hoje a salvação entrou nesta casa, com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Ou seja, ele está falando: eu não vim para os santos. Se fosse para vir para os santos, eu não estaria aqui, eu estaria no céu, porque santo você não é. Então nós temos que lembrar sempre disso, a misericórdia para todos. E para encerrar, que esta homilia, né, que eu estou fazendo aqui, é um resumo da homilia do 31º domingo do tempo comum, que é o mesmo evangelho, essa passagem de São Lucas. Eu contei uma história que tratava-se de uma senhora que tinha uma fama de ser santa, e essa senhora rezava muito pelas pessoas, né? De repente ela viu um parente seu tirando a própria vida. Ele foi até uma ponte e de lá ele se jogou. E essa senhora desistiu de rezar por ele, ou seja, ela estava julgando: o caso dele está perdido, porque morreu em pecado mortal. Ok. Um dia Jesus aparece para ela e pergunta: por que você parou de rezar por ele, se você reza por tantos os outros? E ela: o senhor não viu a forma que ele morreu? Ele morreu em pecado mortal grave, não tem mais chance para ele, ele foi para o inferno. E Jesus respondeu para aquela mulher. Esse episódio aconteceu na vida de São João Maria Vianney.
Não te esqueça que entre a ponte e a água estava eu. Olha que bonito, tudo isso para nos mostrar o quanto que Deus tenta nos salvar, porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia. Mas para isso, nós precisamos fazer a nossa parte, como Zaqueu fez a dele. Subiu na árvore e permitiu que Jesus entrasse na sua casa, no seu coração, na sua vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a exemplo de Zaqueu, vamos fazer a mesma coisa. Subir na árvore, fazer aquilo que está ao nosso alcance para vermos Jesus. E ao vermos Jesus, como Zaqueu, como o cego Bartimeu, que possamos abandonar tudo para seguir a Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.